Olá, estamos aqui para mais um Célula Online. Agradeço a você pela tua persistência nos acompanhando nos estudos. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine. Nós estamos na série O Discípulo de Cristo, chamado para um compromisso total. E hoje nós vamos ver o estudo número 2, um estudo mais de conteúdo teológico, ok? Nós vamos ver quem Jesus é. É nesse sentido. E eu, na apostila, como eu disse da última vez, ela é voltada mais para a reunião celular, para o grupo. Então ela tem mais esse sentido. Então eu só vou fazer um comentário, não muito longo, a respeito do tema que é proposto para o grupo. E lá no grupo você tem toda a liberdade, incentivo você a participar e trazer a sua opinião. E ali na discussão há um nivelamento teológico, espiritual de todos os participantes e a igreja cresce nesse sentido, tá bom? Quem é Jesus? É o tema de hoje. E aqui no estudo eu cito 4 passagens. A primeira de Lucas, anota aí porque eu não vou ler, só vou comentar e depois você pode ler tranquilamente aí com a sua Bíblia. Lucas 9, do versículo 18 ao versículo 20. Depois, Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 33. Depois, Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17. E, por último, Mateus, capítulo 16, do versículo 27 ao versículo 29. Basicamente, Jesus estava perguntando para os discípulos o que as pessoas dizem que eu sou. Essa foi o primeiro texto que nós colocamos aí de Lucas. Aí eles responderam, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e ele disse, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí tirou o foco da opinião das pessoas e trouxe para o grupo dos discípulos. Só isso que eu vou comentar. No segundo texto é a mesma situação, né? Só que aqui vai trazendo algumas características diferentes. Ele advertiu os discípulos para que não falassem a seu respeito, ok? Ficar mais reservado. E a partir daí ele começou a ensinar que era necessário a sua morte e ressurreição. Então ele já apontava para a sua crucificação em Jerusalém. E quando ele começava falando dessas coisas de forma clara, o apóstolo Pedro, na época, discípulo Pedro, se levantou e falou, não, isso não vai acontecer, não pode ser assim. E Jesus o repreendeu, dizendo que ele estava sendo usado pelo diabo, por Satanás, falando alguma coisa que era contrária ao plano de Deus para Jesus, a sua morte e ressurreição. Era uma visão carnal, histórica, física, imediata, a questão da visão imediata do reino de Deus na terra através de Jesus. Aí na terceira passagem, Pedro faz uma revelação importantíssima, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele elogia e reconhece que Pedro teve uma revelação do Espírito de Deus. Não foi da carne, foi uma revelação que veio do Espírito Santo. Porque é um entendimento que vem do céu, não é da aparência dos olhos. E na última passagem, ele traz outra coisa.
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que o homem pode dar em troca da sua alma? E ele diz: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que ele tinha feito, segundo as suas obras. É esse o último texto aqui de Mateus. Baseado nisso, nós colocamos a discussão para o grupo da seguinte forma: se naquela época já tinha divergências de opiniões a respeito de quem Jesus era, e eles só tinham a Torá, o Espírito Santo não estava habitando no coração deles, porque isso aí fala da dispensação da igreja, do derramar do Espírito. Ou seja, eles tinham as suas limitações, mas tinham alguma coisa. E a presença pessoal, física do Senhor Jesus no meio deles. Se lá eles estavam com divergência de opiniões, como é que nós, igreja, estamos hoje? Com tudo que nós temos, dispensação da igreja, a habitação do Espírito Santo, os dons do Espírito, os ministérios, a Bíblia com o cânone fechado, em todos os tipos de versões, todo tipo de estudo, de dicionário, de concordância. Será que nós estamos melhor do que eles? O peso da nossa responsabilidade é muito maior. Só esse comentário. Por que Jesus disse para que naquele momento eles não falassem a seu respeito naquela conjuntura do seu ministério, naquele momento? Fica a pergunta aí para você refletir. O que estava por trás dessa advertência? Se era uma estratégia, enfim, eu deixo a discussão para o grupo. A terceira coisa é que coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Assim como eles, nós, como igreja, muito mais. E a quarta questão Jesus começou a falar claramente em reservado com os discípulos da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição. E por que Pedro reagiu daquela maneira e foi repreendido pelo Senhor Jesus? Que espírito estava operando ali através de Pedro? Fica aí para reflexão no grupo. E por último, perder a alma é o maior prejuízo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, porque isso tem a ver com condenação eterna, né? Esse é um assunto que mexe com a nossa eternidade, o destino da nossa vida na eternidade. E aí fica a pergunta: o parente remidor e o juiz são a mesma pessoa? Aí fica para o grupo discutir e nivelar aí o conhecimento de vocês na reunião celular ou no grupo de comunhão. Muito bem, feita essa introdução, vamos trazer alguns comentários aqui. Jesus, primeiro ponto, Jesus é único na história do homem. Único, exclusivo, é algo que não tem igual, nunca vai ter igual, é único, exclusivo, absoluto. Primeiro, por que ele é único? Ele veio do céu, primeira coisa. Sua linhagem foi perseguida desde o início, começando lá no Jardim do Éden. Caim matou Abel. E assim você vai acompanhando a linhagem messiânica, você vai vendo o ódio de Satanás e a sua persistente perseguição contra a linhagem do Messias. E isso tem a ver com aquilo que foi dito lá em Gênesis 3,15. Nascido de uma virgem. É outra coisa única. Nasceu para morrer. Porque já profeticamente no Velho Testamento já era dito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então isso já vinha como missão. Ok? Não aconteceu por acaso, não aconteceu porque a perseguição do Império Romano ou porque Judas traiu, não. É o plano de Deus em andamento. Precisava pagar o preço da nossa redenção. A notícia do seu nascimento perturbou o establishment ali no entorno do rei Herodes. Mexeu com o rei e mexeu com o povo quando ele entra na história do planeta. Então, vai vendo algumas características marcantes dessa exclusividade de Jesus. Diante dele não existe neutralidade, outra característica da sua exclusividade. Ou você é contra ou você é a favor. Meio termo, neutralidade, isso não é comigo, não existe. Ele vem como divisor de águas. E essa é a sua missão. Outra característica, ele é verdadeiramente humano. Ele sofreu, ele padeceu como filho do homem. E ele aprendeu a obediência como filho do homem para que, assim, perfeitamente, como sumo sacerdote, ele pudesse nos ajudar e interceder por nós e nos assistir. Porque, como Deus, aí são situações diferentes, naturezas diferentes. Então, Jesus pode compreender perfeitamente o coração humano, porque ele passou pelo mesmo tipo de situação como homem, como filho de Deus. Isso é importante, viu? Ele é um homem sem pecados, apesar da sua humanidade, sem pecado. Não se encontrou nenhum pecado. Então isso é outra exclusividade. Morreu e ressuscitou. Essa é marcante, porque dos que morreram ninguém ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele está vivo, glorioso, à direita da majestade, numa posição de honra e de glória. Não tem mais ninguém com esse tipo de situação. São exclusividades. E ele voltará. Ele está vivo e voltará. E vai reinar sobre a terra por 1000 anos, que a gente chama de reino milenar ou milênio. Então, aqui eu trouxe algumas características que marcam essa exclusividade que Jesus tem. Outro ponto interessante, Jesus é Deus. Então nós vimos, ele era verdadeiramente homem, sem pecado. É uma característica, mas ele é Deus também. E entender essas duas naturezas em uma pessoa só, tem hora que dá um nó na teologia e tem muita discussão a respeito disso. Mas assim como ele era Deus, ele também era homem. Mas o preço da nossa redenção foi pago como homem. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Essa é que é a verdade. Ele apenas abriu mão dos seus atributos de divindade para pagar o preço como homem. Mas ele nunca deixou de ser Deus. É meio... A gente tem hora que dá um nó na cabeça, mas é exatamente isso. E eles, o nome Eu Sou, Deus usou para si mesmo. E a primeira vez foi lá em Êxodo, quando Moisés disse, quando o povo me perguntar, diz que o Eu Sou te enviou. Falando da eternidade de Deus. Eu sou o que sou e eu não mudo. Está lá em Êxodo capítulo 3, 14, 15. E algumas características importantes da sua missão messiânica fica muito claro no Evangelho de João, quando ele usa essa expressão várias vezes. Por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira e eu sou o Messias.
ele diz isso claramente. Jesus perdoou o pecado e Jesus recebeu adoração. Isso é típico de divindade, de Deus. Então a gente percebe, ele não tinha nenhum problema quanto a isso, ok? E aquele que morreu na cruz, no meio lá, porque são três, o que estava no meio, era Deus encarnado. Ele, no meu lugar, pagando o preço do meu pecado, do pecado da humanidade, da raça humana, que entrou o pecado no mundo através do primeiro Adão. E a Bíblia aponta para Jesus, e principalmente o apóstolo Paulo, como aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas e aquele para quem são todas as coisas. Está lá em Colossenses capítulo 1, 13, 17. Paulo traz o verdadeiro sentido disso. Agora, o que acontece comigo, com você e com as pessoas? A gente tem uma tendência natural de dizer quem é Jesus a partir do nosso ponto de vista, do que eu acho. E não é assim que funciona, porque o que eu acho não é o importante, o mais importante, é o que a Bíblia diz. Isso é que é importante. Então, a minha opinião a respeito de quem Jesus é, essa informação vem por revelação do Espírito Santo sobre a palavra. A palavra fala de Jesus, o Espírito Santo traz ao meu espírito, ao meu coração, entendimento. Então é uma revelação celestial, não é natural, não é pelos meus olhos, pelo que eu vejo, pela aparência, pelo meu intelecto. É uma revelação do Espírito Santo. E o interessante é que lá no Salmos 50, 21, o Senhor diz: você pensava que eu era totalmente igual a você, mas eu não sou. É interessante essas expressões que a gente encontra na Bíblia. Eu não sou igual a você. Muito pelo contrário, eu vou te corrigir, eu vou te disciplinar e eu vou julgar todas as coisas na tua vida. Então, o Filho do Homem como Rei, como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis. A gente tem que olhar para Jesus como Filho do Homem, mas como sendo Deus, e a sua segunda vinda, ele vem para juízo e para julgamento, e para reinar. Porque senão a gente tem uma tendência subjetiva de interpretar Jesus como uma pessoa bondosa, amorosa, graciosa, e fica só com essa parte. Mas ele também é juiz. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E o último ponto, antes da gente encerrar, o discipulado verdadeiro é cristocêntrico. Jesus é o centro de tudo. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular, e sobre ele nós edificamos a igreja, o corpo de Cristo, a minha vida, o meu destino, a minha eternidade, o propósito da minha vida. É ele que me sustenta, é ele que me ampara, é ele que traz direção na minha vida. Ok? E aí algumas características desse ponto do verdadeiro discipulado como sendo cristocêntrico. De Jesus nós recebemos a plenitude. Então tudo que eu tenho, que eu sou, vem dele. Eu bebo, eu como da sua plenitude, ok? Não é de mim mesmo e não é de outra pessoa, é dele. A igreja foi comprada por ele. Ele pagou alto preço pela igreja. Custou a sua própria vida, o derramar do seu próprio sangue inocente. Ele é o fundamento da vida eterna. Se ele não ressurgisse dentre os mortos, não haveria esperança para nós. Mas como o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai e ele ressurgiu dentre os mortos, então o mesmo poder que operou em Cristo vai operar em mim e em você. É o mesmo. É o poder de Deus, o poder do Espírito Santo.
transformados conforme a sua semelhança. Nós estamos num processo de maturidade, crescendo para sermos semelhantes a Cristo. E isso é um processo, isso vai até o dia do arrebatamento ou da nossa morte e depois através da primeira ressurreição. Aí nós temos o nosso corpo glorificado, a consumação da nossa salvação. No céu não tem problema. No céu não existe dificuldade. As dificuldades e os problemas estão aqui, na terra, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a crescer, a amadurecer. Vivemos para agradá-lo em tudo. Em tudo na minha vida eu vivo para agradar o Senhor, para que Ele receba toda a honra e toda a glória. E, por último, nós amamos a sua vinda. E nós lutamos por ela, e nós proclamamos a sua vinda, nós colocamos alinhamento na nossa vida em função da sua vinda. Então nós trabalhamos com perspectiva e com expectativa. Isso move o coração do discípulo. Para encerrar a aplicação pessoal apenas para a nossa reflexão, a minha e a sua. Na prática, no dia a dia, eu estou vivendo na dimensão espiritual do meu Senhor, do meu Salvador e do meu Mestre? Ou eu estou muito para trás, muito para trás, para baixo, e eu preciso crescer para andar no mesmo nível, na mesma visão, no mesmo poder que o meu Senhor tem? Fica aí um compromisso durante a semana de você fazer uma avaliação a respeito do seu nível espiritual no dia a dia, na prática. Tá bom? E eu espero que você tenha feito a lição da semana anterior, que é abençoar alguém com algum ato de bondade, impactando, tocando no coração das pessoas. Mas isso fica para o grupo, ok? Agradeço aí pela tua conexão, Deus te abençoe. E eu conto com você a semana que vem. E não deixe de participar da reunião do grupo de comunhão. Deus te abençoe.